Como anda a sua postura profissional? Você sabe se a sua postura profissional é adequada? Sou Wanda Michelon, sou cabeleireira e maquiadora visagista e ajudo você a ser uma mulher mais especial, a se tornar uma mulher mais segura e confiante com a sua imagem. Vem comigo e vamos juntas revelar a sua melhor versão, descobrir a sua essência. Olá, boa tarde para quem é boa tarde, boa noite para quem é de noite. Hoje nós vamos falar sobre postura profissional e nós temos aqui uma pessoa especial, uma convidada especial, que é a Fabiana Azevedo. Ela é consultora de relacionamentos e vai falar para nós um pouquinho sobre a postura profissional que devemos ter, como construir, né? Então, eu vou chamar ela aqui. Ela já está. Eu gostaria de pedir para vocês enviar o aviãozinho para os seus contatos. Olá, Fabiana. Olá, boa tarde, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo ótimo. bem? Tô te ouvindo bem. Então, Tudo certinho aí a câmera, né? tá tudo ok, tudo ok. Primeiro, Ok, obrigada por aceitar o meu convite para falar sobre esse tema que é muito importante para todas nós. sim. Gostaria muito Bom, que você se apresentasse. sim. Bom, primeiramente eu também gostaria de agradecer o convite. Essa é uma oportunidade de compartilhar conhecimento e também aprender com todos, né? Nessa troca aqui, a gente bate um papo, é muito importante. E também ser uma satisfação estar aqui como sua amiga de tantos anos. Você também está vivendo esse novo momento e também de estar participando desse seu novo momento. É uma satisfação mesmo para mim, Wanda. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana Azevedo. Eu sou mato-grossense, mas já tem 2 anos que eu resido em São Paulo. A minha formação, eu sou formada em letras, em direito e sou pós-graduanda em gestão de relacionamento com o cliente. Atualmente eu trabalho numa organização não governamental aqui em São Paulo, que trabalha com o programa Jovem Aprendiz. Então, esse tema, eu lido com ele no dia a dia, na prática, né, que é a postura profissional, tanto no relacionamento interpessoal, quanto com os clientes e os jovens aprendizes também que nós atendemos no programa. É isso. Agora, podemos passar ao tema, Wanda? Claro, com certeza, as pessoas já estarão ansiosas. Eu só gostaria de pedir para as pessoas que já entraram, eu consegui mandar alguns aviãozinhos e gostaria de pedir para as pessoas que estão aí que compartilhassem a live com outras pessoas. Eu gostaria de compartilhar também aqui, vou tentar compartilhar. Estou enviando aqui, porque enquanto eu falo eu não consigo fazer, só um pouquinho. Normal. Eu não tenho toda essa prática, tá, Wanda? Que você já tá craque aí, eu não. Mais ou menos, mais ou menos. Dá uns brancos na hora, tem hora na gente. Sim. Bom, o nosso tema é como construir uma postura profissional. Primeiramente, eu gostaria de falar que a postura profissional não diz respeito a apenas um aspecto. Então, é um conjunto de fatores para que a pessoa desenvolva a postura profissional. É uma construção, na verdade, no decorrer da carreira profissional, né, dessa pessoa. Outra questão é que a postura profissional ela muda de acordo com o ambiente que essa pessoa está e também a fase que ela está. Eu falo fase no sentido de início de carreira, né? Quanto mais experiência, mais conhecimento, ela tem uma postura
profissional, talvez, digamos, mais adequada. Bom, primeiramente, é preciso que o profissional tenha em mente o que ele deseja ser. Então, é preciso fazer um balanço do profissional que ele é hoje e o que ele busca ser, o que ele vê como, digamos, como adequado para ser um bom profissional. Porque, geralmente, na nossa carreira, nós temos, né, exemplos de bons profissionais, o nosso olhar do que é um bom profissional. Então, o ideal é que o profissional de uma área, ele busque qual é o profissional exemplo que ele gostaria de seguir e traçar, né, dentro daquilo, o que ele quer para si, para sua carreira profissional, para sua postura. Se eu estiver muito acelerada, você fala, tá bom, Wanda? Não, tranquilo. E outra questão, isso parece o meu amor falando de visagismo. O Luciano tá falando, Wanda. Vamos lá. E é importante também que o profissional não perca a sua essência, não perder as suas próprias características, para não se tornar algo forçado, né, algo artificial. Então, por exemplo, mais no finalzinho eu vou falar sobre a postura profissional que eu escolhi para mim. Só que, claro, eu respeito que eu sou como Fabiana pessoa, né? Os meus valores, as minhas características, e aí também envolve um pouquinho do pessoal, a minha base familiar. Isso é imprescindível. Outra questão é que a postura profissional... Lulu, tô nervosa, viu, Lu? Ele tá aí acompanhando, Wanda. A postura profissional... Aqui, pessoal, só tá longe. Pois é, perdeu o assistente hoje, Wanda. Tô sabendo. Bom, postura profissional não significa que a pessoa, o profissional, tem que ser o mais comunicativo, o mais empático, o mais simpático. Não é isso. Porque, de acordo com de acordo com a própria função, atividade que esse profissional desenvolve, ele tem que ter características, algumas características que às vezes não se adequam para outro profissional de outra área. Por exemplo, às vezes o profissional tem que ser mais ouvinte do que falante. Então, não significa que ele tem que ser muito comunicativo no sentido de falar, porque a comunicação ela envolve tanto fala quanto escuta. E também não significa que ela tem que ser a pessoa mais empática. Então, isso é relativo e varia de acordo com a profissão e com a área, né? Então, não é algo, digamos, padronizado, algo engessado. Isso é muito relativo. Outro tópico importante e imprescindível é em relação a que o profissional ele esteja disponível para sair da sua zona de conforto. Né, Wanda? Isso aí, a Wanda é exemplo. Sair da sua zona de conforto. Então, o que é sair da sua zona de conforto? Primeira coisa, o profissional ter iniciativa, ele buscar não ter medo de encarar as dificuldades, né? Então, eu vejo no seu contexto, Wanda, que você viveu, essa questão de sair da zona de conforto. Quando você tinha o salão e trabalhava, né, lá em Rondonópolis, você sempre saía da sua zona de conforto, porque às vezes o profissional, ele se acomoda naquela zona, tá muito bem, mas você não, você sempre buscava. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas já que eu entrei no seu exemplo, você procurava se aprimorar, então você fazia bastante treinamentos. O seu salão, eu lembro como exemplo que eu era sua cliente assídua, você fazia compra de produtos, você às vezes até viajava para trazer diferencial para os seus clientes, entendeu? Então, isso é sair da zona de conforto. Para isso, o profissional tem que estar disposto e ter muita coragem. Gostaria de comentar, Wanda?
Isso é verdade. E a gente vê muito essa questão que nem todos estão dispostos a investir, principalmente essa parte, né? Tudo, na verdade, não é só você sair da zona de conforto de se locomover, digamos assim, né? É investimento, é você deixar de usar o dinheiro para determinada coisa e priorizar para outras coisas. Então, se você... E o que eu sempre fiz foi priorizar sempre formações, sempre adquirir mais conhecimentos e aprimorar o meu trabalho com bons produtos, né? E para ter um trabalho de qualidade, para ter um resultado o mais próximo da excelência. Sim, sim, muito bem. E os seus clientes reconheciam, eu tenho certeza disso. Isso é importante. A gente tem o retorno, quando nós temos uma boa postura, nós somos bons profissionais, nós temos um retorno, nós colhemos fruto disso, né? Sim, no meu caso sempre foi a indicação de outros clientes, né? Você mesma, quando começou a frequentar o salão, você foi por indicação. Foi mesmo, verdade. E depois eu também indiquei outros que indicaram outros. Exatamente. Uhum. Também é importante saber se posicionar com firmeza. Posso citar exemplos meus e seus também, Wanda. Quando nós lidamos, quando, quando nós lidamos com pessoas, relacionamento interpessoal, clientes ou gestores, no caso do mundo corporativo, né? Nós temos que saber nos posicionar com firmeza, colocar mesmo a nossa visão, ter essa posição. Isso faz nós mostrarmos uma boa postura profissional. Ser claro também na mensagem. Isso passa uma boa imagem de profissional. Quando você fala com clareza, e até mesmo quando é necessário dizer não. O bom profissional, a construção da postura profissional não é só dizer sim, é saber o momento e saber dizer não também. Bom, e um dos passos para construir essa postura profissional, dentre algumas coisas que eu já mencionei aqui, no sentido de estar aberto às mudanças, né? Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de se abrir para coisas novas. Isso se chama flexibilidade. É uma habilidade que, até mesmo quando eu era instrutora de aprendizagem, eu treinava, capacitava os meus aprendizes, e era uma das habilidades que eu sempre mencionei que é importante para essa construção da postura profissional. E aí, quando eu falo em flexibilidade, é você ter flexibilidade tanto nos relacionamentos, tanto em relação a pessoas, porque às vezes você tem, né, existem os conflitos nos relacionamentos, ou às vezes chega uma pessoa nova para trabalhar. Isso eu já passei por vários momentos que eu recebi pessoas novas, ou também momentos que eu mudei, né, entrei numa empresa nova, ou você, Wanda, que recebeu pessoas novas para trabalhar com você. Então, é desafio, e quando você consegue lidar com isso, com essa situação, você demonstra ter flexibilidade, ser uma profissional flexível. E também flexibilidade em relação a processos, a situações. Porque, às vezes, quando eu acabo falando muito, minha fala é muito voltada para o mundo empresarial, corporativo, que é onde eu atuo, tá, pessoal? Então, mas esse tema que nós estamos abordando aqui hoje, ele serve para todos os mundos, inclusive o mundo pessoal, para pessoas autônomos, né? Aliás, autônomas, profissionais liberais, empresários. Então, voltando à questão da flexibilidade com processos, com ajustes, com mudanças de normas, isso é normal. Só que não é fácil, mas com o tempo você vai desenvolvendo isso. E é preciso treinar, é preciso tentar colocar em prática no dia a dia. Um ponto de atenção, e não menos importante, é em relação
ao feedback. Saber receber e dar feedback. O feedback é quando a pessoa chega até você, né, um colega de trabalho ou um cliente, para pontuar os pontos positivos, os pontos bons e os pontos que você precisa melhorar, os pontos a serem melhorados, no caso. Então, é importante você tanto saber receber, principalmente quando se trata de pontos a serem melhorados, não vamos chamar de pontos negativos, né, Wanda? Mas são pontos a serem melhorados, às vezes as pessoas também têm uma certa dificuldade, porque apontar, né, colocar o dedo ali na ferida, que você tem que melhorar nisso. E no mundo empresarial, algumas empresas adotam uma avaliação, que ela acontece semestralmente ou anualmente, e aí você tem que saber, o bom profissional, aquele que tem uma boa postura, é você saber receber e procurar melhorar, para aquele ponto futuramente ser já um ponto positivo que não precisa mais ser melhorado, digamos assim. E Sabe? Pode falar, Wanda. Tem aqui uma pessoa que chama César, eu acho que deixa eu ver aqui. César. É meu ex-aprendiz. Tive a oportunidade de aprender, não estou conseguindo ler direitinho porque de aprender, eu consigo. Então, tive a oportunidade de aprender e crescer com a Fabiana, pessoa com conhecimento gigantesco. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Nossa, meu coração fica até quentinho, porque ele é meu ex-aprendiz. Eu dava aula para ele de postura profissional. Olha o feedback. O feedback, exatamente. Aconteceu que eu tinha medo, travou meus comentários aqui, então eu não vou mais tocar. Tá bom. Eu fui voltar para ver, para falar, e aí agora não tá subindo, não tá descendo. Fico com medo de depois eu não conseguir salvar a live. Então, pessoal, se tiver comentários, a Fabiana, fique atenta aí, Fabiana, por favor. E se alguém for falar alguma coisa, manda ali na caixinha de perguntas que a gente tenta abrir para ver o que aparece, porque tá bom, combinado. Não, combinado. E qualquer coisa também eu posso responder depois, enfim. Sim. Tranquilo. E aí, voltando a falar, né, a questão do César, ele foi uma pessoa também que contribuiu muito com a minha postura, que no início, no início da minha profissão como instrutora de aprendizagem, eu era um tanto quanto rígida. Eu não era tão flexível. Mas quando você lida com jovens, você tem que ter essa flexibilidade. Então, com o passar do tempo, você vai aprendendo, né? Tem as questões diárias. E eu aprendi muito. Ele fala que ele fez esse elogio, mas eu aprendi muito com ele. Ele trabalhava numa empresa que era parceira, né, do CIE, uma multinacional. Ele foi efetivado, já foi para outra empresa, tá super bem. Hoje ele é um excelente profissional, então eu tenho muito orgulho dele, e tanto que eu escolhi para ser meu amigo pessoal, Wanda. Olha que legal. Muito bom. Bom, voltando. A Thaís também tá aqui mandando coraçãozinho. É uma aprendiz minha também, Wanda. Olha só que legal. Fico muito feliz, viu? Sinal de que tá colhendo bons frutos. Sim, é tão bom. Fico até emocionada, mas eu não vou chorar, viu, gente? Olha lá os coraçõezinhos. Bom, agora falando um pouquinho sobre algumas expressões que nós usamos no mundo empresarial, corporativo, em relação a essa postura profissional. São duas expressões, que é o hard skills e o soft skills. Quando nós falamos de hard skills, diz respeito a competências técnicas do profissional. E quando nós falamos de soft skills, se trata de, aliás, habilidades interpessoais do profissional. Então, competências técnicas são necessárias para a construção dessa postura profissional.
E aí, como nós buscamos, né, essas competências técnicas com capacitações, treinamentos, no desenvolvimento da nossa carreira, nós temos que desenvolver essas habilidades técnicas, né? Então, de alguma forma, nós buscamos isso por meio desses treinamentos. E quando nós falamos de soft skills, que são habilidades interpessoais no mundo profissional, nós falamos de uma coisa que eu avalio como mais fácil, viu, Wanda? Mais tranquila. Que são habilidades como criatividade, essa flexibilidade que eu acabei de falar, né, a habilidade de liderança, a empatia, a própria resiliência, que é a capacidade de lidar com situações adversas. Essas habilidades, não existe um treinamento específico. Você não vai lá e faz um curso e aprende, né, a ter essas habilidades. Você desenvolve essas habilidades no decorrer da sua profissão, de acordo com as suas experiências e oportunidades, desafios que você aceita. E não existe uma ou outra mais ou menos importante. Elas se complementam para a construção dessa postura profissional. Agora, eu tô com a colinha aqui, tá? Com os tópicos, por isso que eu tô virando para olhar. Para eu saber, porque, né? Como uma profissional, eu fiz um planejamento aqui, uma organização da minha apresentação. Tá certo. Isso tudo que você está falando aí dessa parte de desenvolvimento é considerado dentro do visagismo, a gente fala sobre as inteligências. São né, que existem várias, né? Sim. As questões assim, onde você vai desenvolver. E quando a gente associa, na verdade, a gente vai ver, tudo está associado, tudo está interligado. Sim, né? Sim, sempre, cada profissional, cada profissão, cada segmento, ele segue uma linha. E essas linhas estão todas interligadas. E assim, é fascinante isso, como é interessante isso tudo. E a gente conversa com um, conversa com o outro. E aí, quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais você desenvolve as inteligências, você vai percebendo que está tudo interligado. É impressionante. Sim, sim. Então, é mais uma novidade, né? Isso, eu estou falando de habilidades, eu estou usando esses termos soft skills e hard skills, e aí em outra área utiliza-se outro termo, né? Para a mesma, digamos, utilidade, a mesma função. Olá, Rafa, tudo bem? O Rafa entrou agora na live, Wanda. É um amigo também, uma pessoa que eu escolhi para ser um amigo, mas que também foi parceiro de trabalho na oportunidade em que eu trabalhei como instrutora de aprendizagem. Ele era cliente, né, da empresa e ele contratava jovens aprendizes. Então, ele também muito contribuiu com o meu desenvolvimento. Obrigada, Rafa. Que legal. Bom, e aí, alguns hábitos que nós temos que adotar para nós desenvolvermos a nossa postura profissional. Primeiro, agora eu vou falar de questões mais específicas da pessoa, da questão externa mesmo aqui, do nosso de vestimentas e outras questões, outros fatores. Então, hábitos que nós devemos adotar para desenvolver e melhorar essa postura profissional. Primeiro, vestir-se profissionalmente. E aí, quando nós falamos de vestir-se profissionalmente, eu tenho uma pergunta, né? Qual é o dress code da sua empresa? Ou qual é o dress code da sua profissão? O dress code é um código de vestimenta. Tem profissões que têm esse código, e tem empresas também que adotam, né, o dress code, que é um padrão de vestimenta, e tem empresas ou profissões que não têm especificamente. A maioria delas nós sabemos que existe sim o dress code. Às vezes a empresa, quando você trabalha, presta serviço para uma empresa privada ou pública,
ela não exige, mas a sua profissão, consequentemente, ela exige o dress code, o tipo de vestimenta ou a vestimenta adequada para a sua profissão. Então, esse ponto é muito importante, porque nós temos que saber, por exemplo, que é diferente, é questão de contexto, que eu falei anteriormente, volta naquela questão. Uma coisa é o advogado, uma forma que o advogado, a vestimenta de um advogado ou advogada. Outra forma de se vestir, outra vestimenta é, por exemplo, de um professor de educação física. Outra totalmente diferente por exemplo, pessoas que trabalham num salão de beleza, o profissional cabeleireiro ou a manicure, por exemplo. Então, assim, não que não tenha o dress code, mas nós sabemos que é diferente. Então, enquanto o advogado se veste de uma maneira mais social, formal, o professor de educação física se veste, né, para o seu trabalho com uma bermuda, camiseta e tênis. E não é que não está adequado, está sim adequado. Mesmo ele se vestindo dessa forma, ele pode sim ter uma postura profissional, lógico. Isso também depende de outras posturas que ele tenha. Como eu disse, que envolve outras questões, né? Então, o que é necessário se atentar a alguns aspectos. Bermuda, nem toda profissão pode se usar uma bermuda, principalmente para mulheres, né? Roupas muito justas ou curtas não são roupas adequadas para muitas profissões. O que mais nós podemos falar em relação a decotes também tem que ser evitado. Só que aí, em relação a roupas curtas e justas, às vezes, por exemplo, dependendo do ambiente, uma loja de artigos esportivos vai vestir uma roupa, né, uma roupa de academia. Então, é uma roupa justa que não é inadequada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Em relação a voz e gestos também no ambiente profissional. Nós temos que nos atentar que o tom da voz, né? Aliás, eu vou falar o volume. O volume não pode ser tão alto. Inclusive, algo que eu sempre tento me policiar, porque eu costumo falar um pouco alto. E não pode ser também um volume baixo. O nosso volume é um pouco elevado. Exatamente, Wanda. Mas, assim, o ideal é um volume num ponto aí de intersecção, não tão alto e não tão baixo que a pessoa não consiga ouvir. Que já aconteceu comigo, por exemplo, e também já deve ter acontecido com você, num atendimento, numa recepção, ou até mesmo com um médico, né? Tem médicos que falam muito baixinho. E aí você pode falar mais alto? Então, o profissional que tem que, né, estabelecer qual que é o ponto, o volume de voz. Parece coisa boba, mas não é. A questão de gesticular também. Eu gesticulo. Eu não consigo falar sem gesticular, só que você tem que tomar cuidado, porque esse gesticular não pode chamar mais atenção do que o conteúdo do que você está colocando naquele momento, né? Então, é outro ponto. Para as mulheres também, maquiagem. A maquiagem, uma maquiagem forte, né? Sombra, assim, cores fortes, vibrantes, não é considerada adequada para a maioria dos ambientes de trabalho. Então, uma maquiagem mais leve para o dia a dia é a nossa orientação, Wanda. E também em relação a perfume. Perfume forte para o dia, né? Às vezes você vai para uma reunião, atender um cliente, em qualquer situação, um perfume que incomoda, ou às vezes, em relação à maquiagem, o rosto está chamando mais atenção que o conteúdo que a pessoa traz naquele momento. Isso não é legal. E aí, Wanda, você
que é uma profissional visagista e entende tudo de maquiagem, eu gostaria de saber sua opinião sobre essa questão. Em relação ao visagismo, em tudo a gente leva para a intenção, né? Então a gente aprende e sabe, né? Você falou, e a gente, por questão de coerência, a gente sabe que existe local e hora para tudo, né? De acordo com a sua intenção, o que você quer e onde você vai, que imagem você quer passar, né? Então isso vai seguir o seu padrão de vestimenta, o seu padrão de maquiagem, digamos assim, de acessórios que você vai usar, né? Tudo tem que ser de acordo com a ocasião que você vai, o momento e a sua intenção. E tudo isso que você falou é correto, só estou complementando. Então, tudo depende. Qual é a intenção de imagem para aquele momento? Qual é a intenção o que você quer transmitir? O que você quer passar? Que imagem você quer deixar para as pessoas quando elas te veem? Como profissional e como pessoa. Então, tudo depende do momento, como você falou. Para cada lugar, para cada situação, existe um padrão, digamos um padrão, mas uma norma, digamos, a ser ali balanceada, né? Você tem que ser de acordo, por exemplo, que nem você falou, você vai trabalhar numa empresa que existe, aquele termo que você usou ali, que é o código, né? Você vai ter que seguir. Existem regras, você vai ter que seguir. Só que tudo isso, a gente sempre, dentro do visagismo, você vai passar tudo isso, mas, como você falou também lá no início, de acordo com a essência da pessoa, com aquilo que a pessoa é. Porque não adianta ela querer montar um personagem que depois ela não vai conseguir manter. E isso que você está falando, só uma observação aqui. O Lu escreveu que nós estamos, tem tudo a ver, né? O que você vem falando nas suas lives e, enfim, a sua profissão com o que eu estou falando hoje, que, né, ele colocou que nós estamos falando a mesma língua, mesmo sendo assuntos e profissões diferentes, e é verdade. Por isso que eu falei que tudo está interligado. É verdade. Tem uma pessoa aqui que colocou políticas da empresa. Eu não li o que ela colocou antes, mas isso que nós estamos falando diz respeito a políticas que tem as empresas, muitas ou a maioria delas, estabelecem as políticas, inclusive com missão, visão e valores, e essas questões são pré-estabelecidas, né, nessas normas. Exatamente. Isso que você falou aí, Wanda, hoje eu ia colocar uma pirainha aqui no meu cabelo, eu ia fazer um nozinho aqui, coisa que eu nunca fiz na vida, que você sabe que eu não ando com isso. Aí eu ia fazer aqui, ia colocar um prisilinho aqui, sabe? Uhum. Aí eu lembrei, falei, nossa, mas a Wanda, minha amiga, é visagista. Se eu colocar esse negócio, ela vai pensar bem assim, não é a Fabiana. Ou eu já vou levar uma imagem que não é o que eu sou. Porque eu sou essa Fabiana aqui, entendeu? É a forma que eu me apresento para trabalhar, para falar. Então, se eu mudar a forma de colocar o cabelo e mostrar aqui, tirar esse... Então, isso já transmite algo nesse momento, nessa live. Olha lá o Lu, ele riu. E é verdade, não é, Wanda? Exatamente. Porque a posição que você usa o cabelo, a forma com que você prende, tudo transmite uma imagem. Às vezes essa imagem pode infantilizar, às vezes essa imagem pode deixar você mais sensual, mais meiga, mais agressiva. Então, tudo depende da intenção. Por isso que eu não quis arriscar, falei, não, eu vou mostrar a minha imagem que eu sou Fabiana real. Porque você ficou com medo de ficar passando a mão, por isso que você queria aprender? Porque eu fico passando, né? Porque a franja tá um pouco curta, aí eu fico assim, né? Fico toda hora passando a mão. Eu falei, não, eu vou dar um jeito de evitar, né? Mas eu falei, não, eu vou mexer onde não deve.
Nossa, eu quero saber mais. Madame Chuchu. Ah, Nossa, Madame eu quero Chuchu, saber sim, mais. sim. Eu quero saber mais sobre isso, formas de usar o cabelo. Madame Chuchu, a Wanda, faz a consultoria com a Wanda, ela entende tudo. Se eu sabia que se eu colocasse meu cabelo, por exemplo, até atrás da orelha, coisa que eu não faço, aqui, se eu fizer isso, não é a imagem que é a Fabiana pessoa e profissional. Então, isso já iria transmitir outra ideia aqui na live. Então, eu tive esse cuidado, tá bom? Depois você pega as dicas com a Wanda. A Madame Chuchu até mandou algumas fotos, aí depois ela tinha que encaminhar uma outra que não tinha ficado legal o perfil, e ela acabou não me mandando, porque ela ia precisar de ajuda de alguém para tirar a foto, para a gente já fazer a consultoria. Estou esperando, Madame Chuchu. Ela escreveu assim, a psicóloga dos cabelos, você, Wanda. Vou mandar depois da live. Vou mandar o conteúdo aí depois da live. Bom, continuando, outro hábito adotado, né, para melhorar a postura profissional é em relação à linguagem. Nós precisamos ter uma linguagem adequada ao contexto, ao ambiente de trabalho. Então, a linguagem adequada, tanto na fala, pronúncia, concordância, colocação de palavras para situações, né? Palavras e situações correspondentes, e também a linguagem adequada na escrita, redação de e-mails, que no mundo corporativo tem muito essa troca, mensagem de WhatsApp. Nós temos que saber diferenciar que a escrita com um amigo no WhatsApp é uma coisa, a escrita com o gestor, um colega de trabalho, um cliente ou um contato do seu networking é outra coisa, e nós temos que evitar muitas abreviações, colocações inadequadas, e aí eu já estendo falando que nós temos que evitar gírias. Eu, por exemplo, na minha fala com amigos, a Wanda sabe, eu falo muito cara. César sabe disso, o Rafael que entrou aí, quem me conhece sabe, eu falo muito. Mas no ambiente profissional, como eu trabalho num ambiente mais social, eu não posso utilizar essa gíria, então eu evito. Nós todos temos que ter esse cuidado. Eu vejo que muitas pessoas não têm, mas o ideal para se ter essa postura é saber separar a linguagem também dentro do ambiente de trabalho e profissional. Outra questão, evitar palavras de baixo calão. Tem pessoas que falam, né, os famosos palavrões, mas no ambiente profissional isso é totalmente errado, inadequado, vou dizer assim. Bom, outro ponto é em relação à pontualidade. Nós precisamos ser pontuais, mostrar que nós temos compromissos, que nós cumprimos com os nossos compromissos. Então, é muito negativo quando a pessoa não é pontual, seja para uma reunião, seja para a entrada no trabalho. O bom humor e a educação também são essenciais em qualquer lugar, e isso para a vida pessoal e para a vida profissional. Só que quando nós falamos de postura profissional, considerando bom humor e educação, o que nós temos que nos atentar é que o bom humor tem um limite. Porque quando se torna brincadeiras excessivas, exageradas, nesse meio de trabalho profissional, aí ele deixa de ser adequado. Então, tem que saber separar também esse ponto. Sem piadinhas, que não é legal. E saber separar também, né? Porque às vezes nós acabamos no nosso dia a dia fazendo uma certa amizade com as pessoas que nós nos relacionamos profissionalmente. E aí essa amizade leva a ter muitas brincadeiras excessivas e piadas e conteúdos que não conferem com o nosso trabalho. É isso aí que nós precisamos ter esse olhar, essa atenção. Em relação a respeitar a política que foi mencionado aí anteriormente por alguém, que eu não me lembro agora,
respeitar a política da empresa e levar o trabalho a sério. Com relação a essa política, nem toda profissão tem especificadas essas políticas, como um manual de regras, mas o mundo corporativo tem. E mesmo que a profissão, se for um profissional liberal, um autônomo, um comerciante, mesmo que não tenha essa política pré-estabelecida, é importante todo profissional seguir padrões e normas, não tão engessados que se torna algo não natural, artificial. Mas é importante você passar essa imagem, aí nós voltamos a falar de imagem, de mostrar para o seu contato ali, o seu colega de trabalho ou o seu cliente, que você tem compromisso, que você tem responsabilidade, que você é organizado, para você não passar uma imagem contrária a isso, que aí não é legal para o profissional. E aí, dentro disso, é necessário, importante, evitar falar mal da empresa, né, ou, enfim, da parceria que você tem, não que seja uma empresa, mas da parceria, ou se envolver em fofocas com seus colegas do meio de trabalho, também levar assuntos pessoais para aquele momento que você está desenvolvendo o seu trabalho, suas atividades de, digamos, rotina. Alguma questão aí, Wanda? Enquanto eu tomo água aqui. Bebe água aí, senão já tá a boca seca. E eu tô tomando meu chazinho quentinho aqui para aquecer. Isso a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Inclusive, na semana passada, quando eu falei sobre o atendimento que a gente vai fazer domiciliar, né? Que é justamente esse cuidado que a gente tem que ter. E isso em qualquer profissão. Independente de você ir até o cliente ou o cliente vir até você. E você está dentro da intimidade da pessoa. E aí você viu, você escutou, você é surdo e mudo, cego, e pronto, acabou. A questão é da pessoa. Você tem que ter discrição, na verdade, né? Você tem que ser discreto e respeitar. É verdade. Isso é importante. Bom, e para construir essa boa postura profissional, desenvolver essa postura que nós tanto queremos, pelo menos eu, né, sempre procuro desenvolver a minha postura profissional, também é necessário e primordial nós o profissional estar em constante evolução. Quando nós falamos de evolução, se trata de aprimoramento, de treinamentos, cursos, a educação continuada, que é uma pós-graduação, um MBA, enfim, cada profissional dentro da sua área tem uma forma de formação continuada. Isso é importantíssimo. E também o profissional precisa ler bastante. O ler faz você desenvolver a fala. Então, quando você lê, você se comunica bem. Tanto na fala, e esse é um ponto importante, né, na comunicação, para você se expressar, independente do ambiente, e saber diferenciar também a comunicação que você vai usar de acordo com a pessoa com a qual você está se comunicando. Isso é importante. E o ler também no sentido de receber informações, captar informações necessárias para o desenvolvimento técnico. E também nós consideramos aqui que o profissional tem que muitas vezes conhecer às vezes, por exemplo, política, às vezes estender em uma outra área que não seja a sua, porque uma precisa da outra. Então, essa leitura é importante para tudo, para a vida pessoal também. E desenvolver o networking, que é o relacionamento. 2 pontos que eu falo que são os principais para carreira profissional, a comunicação e o relacionamento. E o networking é esse relacionamento com profissionais da mesma área. Então, uma ferramenta, aliás, uma rede social que traz isso,
é o LinkedIn, que eu utilizo e recomendo, que você pode fazer esse networking, e se envolver em assuntos da sua área, novidades, indicações, às vezes até uma indicação de vaga, ou uma palestra, ser convidado para participar de uma palestra, ou um curso também, tá? Eu indico bastante o LinkedIn. E além do LinkedIn também, que o profissional saiba utilizar as redes sociais a seu favor. E aí nós falamos de outras redes, o Instagram, o YouTube, o Facebook e outras redes aí que nós temos várias. Porque eu tinha comentado isso com a Wanda, não só para vigiar a vida alheia, né? Por exemplo, o Instagram e o Facebook, mas essas plataformas e essas redes sociais podem ser muito úteis e favoráveis à nossa profissão, se nós sabermos utilizar. Bom, deixa eu descer aqui, em relação a profissional, a postura profissional que eu tenho escolhido e tenho desenvolvido, tenho construído. Eu, devido à área que eu atuo hoje, enfim, as oportunidades que eu tive, os rumos que minha carreira profissional permeou, eu escolhi ter uma postura profissional mais formal. Então, hoje, e já há muito tempo, eu tenho essa necessidade devido à área que eu atuo. Então, eu faço o relacionamento tanto com empresas privadas e públicas. Então, o ambiente que eu atuo é bastante formal. Eu preciso utilizar tanto uma linguagem formal, ter uma postura formal, e até a minha vestimenta também eu tenho essa necessidade. Porque eu realizo e participo de reuniões, enfim, esse meio exige isso. E se eu fizer contrário a isso, eu não estou de acordo com a área que eu atuo, com o que, né, a empresa que eu trabalho e os profissionais que eu lido esperam de uma profissional que é consultora de relacionamentos. Em relação à postura profissional, gostaria de destacar também, Wanda, e pessoal que está aí, né, que ela é construída no decorrer dos anos, de acordo com as nossas experiências, e ela é construída considerando a própria postura da pessoa, e aí isso envolve valores, as experiências. Ela é construída também considerando aspectos técnicos, como eu já mencionei, e aqui isso já estou concluindo. E a postura profissional, ela também é construída considerando aspectos externos, que diz respeito ao meio com o qual eu me relaciono, pessoas e situações e local. Então, são 3 aspectos que constroem a postura profissional. E tudo o que nós destacamos até aqui não é simples e não acontece também de um dia para o outro. É necessário, principalmente no início, bastante empenho, dedicação. É necessário, eu coloco também como pontos importantes aí, a organização, o planejamento. Eu, como profissional, de tudo isso que eu falei, eu tenho que pensar o que eu tenho que priorizar para eu conseguir me desenvolver como profissional e alcançar uma boa postura profissional. É constante. Essa boa postura profissional é uma construção, digamos aí, eterna, enquanto você estiver no mundo corporativo, ou no mundo profissional, ou no mundo do trabalho. Não é algo que eu faço o curso, tô pronta. Não é assim. Então ela é construída. E para isso eu preciso me dedicar, eu preciso desenvolver alguns hábitos, me organizar. Muitas vezes eu tenho que Fabiana, eu procuro fazer agenda, cronograma. É uma forma que eu consigo me organizar
para eu constantemente me desenvolver. Porque, por exemplo, quando eu falo de agenda e cronograma, para esse desenvolvimento, atualmente, eu estou fazendo 2 cursos, né? Eu faço após em gestão de relacionamento com o cliente, e eu também tenho um outro projeto, eu faço um curso de teologia. Então, mas eu também trabalho durante o horário normal comercial, eu trabalho. Então, para lidar, o que é minha prioridade? Então, eu tenho que pontuar, eu tenho que ter essa organização. O que é prioridade? A Wanda me conhece, ela sabe. Toda vez que ela fala comigo, eu falo, eu tô correndo. Aí ela até falou hoje, administração do tempo. Mas é isso, é um conjunto. Então, eu preciso pontuar, usar, né, de anotações, de agenda, cronograma, para me organizar e criar uma rotina, para que eu seja uma profissional que passa, né, essa boa postura, para que eu construa, né, no decorrer dos anos e da minha carreira uma boa postura, que é o que nós almejamos, pelo menos eu como profissional almejo isso. Bom, eu concluo a minha fala aqui, Wanda, e eu tenho, se você quiser fazer alguma colocação, eu tenho 2 livros para indicar. Você está falando aí dessa construção. Essa construção é uma construção diária. Assim, agora você falou do curso de teologia, assim como a nossa conversão, ela é diária. Não existe você se converter e estar convertido. Não, você vai se convertendo dia após dia. Você vai se construindo dia após dia. Você vai se tornando uma pessoa melhor dia após dia. Ou o contrário, né? Mas a busca sempre é se aperfeiçoar, se melhorar. E isso acontece um dia atrás do outro, né? Após o outro. E se a gente buscar hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, a gente sempre vai conseguir construir e evoluir e atingir o nosso objetivo. Sim, concluiu com chave de ouro. Faz a indicação dos livros aí, Fabiana. Tá, deixa eu pegar aqui. Bom, esses livros que eu vou indicar é para desenvolvimento das competências que são soft skills, que eu mencionei, né, na minha fala. O poder do caráter na liderança, que isso aqui fala, esse livro, ele traz o tema liderança, o caráter na liderança, que é do Dr. Miles, que eu já havia, inclusive no nosso grupo, Wanda, eu já havia mencionado e indicado esse livro, tá? É um excelente para quem quer se tornar um líder, desenvolver essa habilidade de liderança. E um outro livro que eu também gosto muito é A Tríade do Tempo. É um autor brasileiro, é o Christian Barbosa, de Campinas, e ele fala sobre um modelo comprovado para organizar a sua vida e aumentar sua produtividade e seu equilíbrio. Então, eu lembrei desse livro quando você falou hoje, Wanda, Administração do Tempo. Esse livro, ele desenvolve a habilidade de saber administrar o tempo entre família, trabalho e a vida pessoal. É muito bom, indico também. Depois, Fabiana, se Deus quiser, vou conseguir salvar a live. Você pode ir lá embaixo nos comentários, depois da live, e pode colocar lá nos comentários a indicação dos livros, que daí, se alguém quiser, já está lá. Tá, Joia. Mas que ótimo. Tá, Joia. Nosso tempo tá em cima, na risca. Olha, eu agora gostaria muito de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Nesse momento é bem especial para mim mesmo, porque eu nunca tinha participado de uma live, então para mim eu aceitei esse desafio, tanto por você ser uma pessoa muito especial para mim, que você já sabe disso, mas gostaria de reforçar, quanto para mim como pessoa e profissional também. Eu acredito que, voltando para o nosso tema, é justamente isso, você tem que, né, estar aberto para coisas novas, e eu aceitei esse desafio, mesmo no início eu falando assim, Wanda, mas não vai ter a ver com a sua área, e você falou, não, pode ser um tema que ajude, contribua, né, com a vida de mulheres.
Então, assim, e tudo depois, como o Lu colocou nos comentários, tudo se encaixou. Então, eu estou muito, muito feliz. Obrigada por essa oportunidade. Tudo está interligado. Obrigada mesmo. Eu não vou chorar, mas obrigada. Eu amo você. Eu que agradeço, Fabiana, por você ter aceitado o meu convite. E vamos com certeza preparar mais. Vamos preparar mais vezes, né? Mais temas e abordar sim. E gostaria de convidar as pessoas que compartilhassem depois, se tiver conhece, né, alguém que está aqui que conhece alguém que precisa de alguma informação a respeito disso, que gostaria de contribuir, manda depois, compartilha a live para essa pessoa, né? Faz lá no comentário, marca a pessoa e a gente sempre está aprendendo e ensinando, com certeza. E muito obrigada, Fabiana, mais uma vez, de coração. Também te amo muito, muito, muito. Você também é uma pessoa muito, muito especial para mim, tá? E muito obrigada a todos e a todas que estiveram conosco esse tempinho e aos que vão assistir depois. Uma ótima semana. Obrigada. E que Deus nos abençoe. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Travou tudo.